A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, o momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck e vou acompanhá-los nesse momento aqui de estudo da Palavra do Senhor. E como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso pastor e professor, pastor Mário Souza. Paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo, que aqui está na técnica, controlando tudo, né? E a você, querido professor, querido aluno, aluna, todos os irmãos em geral, vos saúdo com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 19 de maio de 2025, durante toda esta semana estaremos estudando esta lição que vai nos falar sobre a humildade. Então, domingo, esteja na escola dominical. A escola dominical é a maior escola teológica do mundo, porque temos revistas para cada faixa etária, desde o maternal até o infinito no que toca à idade. Temos classes especializadas, com professores especializados, falando a linguagem de cada faixa etária. Então, você não é somente o nosso convidado especial, mas você poderá ser o nosso aluno, né, direto. Vá à sua igreja, matricule-se na escola dominical e seja um assídua alunos desta escola. E desejo que esta programação seja para você, semanalmente, necessária. Então, ao microfone, outra vez, o irmão Peter, para dar sequência ao nosso trabalho de hoje. Amém. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você, claro, é o nosso convidado para todos os nossos cultos. Nós temos a nossa EBD, sempre aos domingos, às 8h30 da manhã. Também nós temos nosso culto vespertino, às 17h45, culto de adoração e louvor ao Senhor, sempre aos domingos. Terças-feiras, 19h30, o nosso culto de doutrina. Quinta-feira, às 19h30, o nosso culto clamando pelo impossível. E de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na igreja, o nosso momento de oração com as irmãs do Círculo de Oração presencial. Também no YouTube da ADCI, no canal da ADCI no YouTube, nós temos um momento de oração sempre ao meio-dia com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Venha, faça parte desse grande estudo conosco, você será muito bem-vindo. Hoje, como o pastor falou, nós estudaremos a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de maio de 2025. E quero deixar aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço especial para nossos irmãos da congregação de Interlagos, pastor Júlio, que sempre nos acompanha, e também lá no Guache, o pastor Antônio. Grande abraço para vocês, tá? É muito bom ter vocês conosco. Repasse isso para os professores da EBD, para aquela pessoa que precisa estudar a palavra do Senhor. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. A gente também faz parte desse processo de propagar o Evangelho. A lição número 8 vai ser ministrada no dia 25 de maio de 2025, cujo título é Uma Lição de Humildade. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. E assim diz a palavra do Senhor. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A nossa leitura bíblica em classe, no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus,
levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Os objetivos da nossa lição, aquilo que o professor deve passar para o seu aluno. Primeiro objetivo: abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo objetivo: correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E terceiro objetivo: promover contraste entre humildade e ostentação. Introdução da nossa lição. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã, a partir do exemplo de Jesus. Somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Pastor Mário. Quanto mais o cargo alto e elevado, é necessário se fazer presente a humildade. Daí Jesus ter dado este maior exemplo. Ele era o mestre. Ele era o Senhor. Quando eu falo era, é no que tocava aquele momento junto aos discípulos. Porque ele é o mesmo. Ontem, é hoje e será eternamente. Segundo nos informa a Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 13 e no seu versículo 8. Isto sem falar que Jesus também é Deus, e naquele momento era Deus. Agora imaginem um senhor lavando os pés de seus servos. Imaginem um mestre lavando os pés dos seus alunos, dos seus discípulos. Se o mestre fez isto, e o aluno? Precisa fazer o quê? Se o Senhor fez isto, e os servos precisam fazer o quê? Que demonstração temos dado da nossa humildade? Não é expressões labiais, com meras palavras, pois este mestre do qual estamos falando, cujo nome é Jesus, ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, olha agora, de coração. Mateus 11, 29. Não é uma questão labial, uma demonstração aparente. Tem que partir de dentro para fora. Jesus disse que ele era humilde de coração. Então, meu irmão, minha irmã, por mais alto que seja o teu cargo, por mais alto que seja o teu prestígio, junto à própria comunidade evangélica ou até mesmo em meio a uma sociedade civil, que te acompanhe a humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Tá vendo? Agora, a arrogância, a altivez, só precede a desgraça. E nesta lição desta semana, estaremos aprendendo isto. Se aprendermos com Jesus o seu exemplo, seremos vitoriosos em toda a nossa
trajetória de vida. Vamos dar sequência à lição. Primeiro ponto da nossa lição: uma história real sobre a humildade. Primeiro subponto: o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. João capítulo 13, versículo 1. Quando ele celebrou a última ceia pascal com seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Segundo subponto, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Pastor Mário. O que é muito interessante aqui nesta lição, que esta tarefa era dada aos servos da casa. Entenderam, irmãos? E aqui, naquele dia, ele estava celebrando a Páscoa, que para ele foi a última. Mas para os judeus era uma sequência, como existe até os dias de hoje. E observem bem, irmãos, ele aqui assume a tarefa de um servo, ele que era Senhor. O que prova que realmente ele, Jesus, ali, estava na condição de um verdadeiro adorador do seu Pai. Porque adoração e servo têm o mesmo sentido, têm a mesma conotação. Quem é servo é adorador, de maneira muito natural. Porque o que é adorar? É alguém que reconhece o senhorio de quem lhe é superior. A figura do escravo curvado aos pés do seu senhor é o maior exemplo, é a melhor e maior metáfora do que significa uma adoração. Quando um servo se curva, ele reconhece que aquele seu senhor lhe é superior e lhe obedece, pois ele é servo. Se você, meu irmão, é servo, se você, minha irmã, é serva, então vocês são os verdadeiros adoradores. Porque quando você se curva diante de alguma coisa que te é superior, você está adorando. Então tome cuidado com o que você anda adorando, ao que ou a quem você anda se curvando. Daí a Bíblia dizer que adorar somente a Deus. Mas o que é interessante, aquele Senhor que ali estava, que era merecedor de todas as honras e adorações, agora ele se colocava na condição de servo. Foi por isso que Pedro se chocou quando ele se aproximou de Pedro para lhe lavar os pés. Foi quando Pedro disse: não, Senhor, de modo algum. Porque aquilo não era um gesto habitual. Não era tarefa para aquele ser que ali estava, o seu Senhor, o seu mestre. Mas ele disse: olha, Pedro, se não me permitires que eu te lave os pés, não tens parte comigo. Isso quer dizer, amados, que a comunhão faz parte de uma convivência diária entre servo e Senhor.
Aquela história do lava-pés, que inclusive hoje muitas igrejas, tem algumas delas que levam para o lado literal, que praticam o lava-pés antes da ceia hoje, não faz sentido, porque aquilo foi um gesto, uma demonstração de que todos precisavam ser humildes, de um servir ao outro no momento necessário. Ninguém se julgar superior ao seu irmão, e sim de igual modo, até o ponto de lhe lavar os pés se preciso for. E como diz no texto áureo da lição, no versículo 15, ele está dizendo, como eu fiz, façais vós também. Vamos imitar o nosso mestre. Ele, sendo Senhor, lavou os pés aos seus discípulos. E nós, o que faremos? Precisamos ser de igual modo humildes e servos, sempre prontos a atender, não somente ao nosso mestre e Senhor, como também a todos os nossos irmãos. Aquele gesto repercutiu pelos séculos futuros, milênios, e chegou até nós. O exemplo da humildade, o exemplo de um servir ao outro. E esta maneira de fazer nos deixa limpos diante de Deus em nossas ações, em nossos atos, em nossos gestos. Vamos então ao próximo subponto. Terceiro subponto da nossa lição, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 13, versículos 2 a 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus 11, 29, Pastor Mário. O verdadeiro cristianismo caracteriza-se pela sua mudança de paradigmas. Essa é que é a verdade. E uma das principais prerrogativas que norteia o cristianismo se chama humildade. Sobre João Batista, o profeta, disse Jesus que dentre os homens nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Isso quer dizer que no céu não existe ninguém maior que ninguém. A sua posição pode ser muito, muito elevada aqui na vida terrena, no mundo social. No reino de Deus, prepare-se para ser o menor. Prepare-se para ser um serviçal. Prepare-se para ser um diácono, pois no grego diácono nada mais é do que servo, do que escravo, do que o que serve às mesas, aos órfãos, às viúvas, aos miseráveis da sociedade, os da periferia de então. O reino de Deus se caracteriza pela humildade. Lembre-se que no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, a primeira bem-aventurança é esta: bem-aventurados os humildes de espírito. No caso aqui, tanto humilde quanto pobre tem a mesma conotação. Está vendo? Bem-aventurados os humildes, porque serão feitos filhos de Deus. O céu não pertence aos arrogantes, aos orgulhosos, aos altivos, aos soberbos. Não, senhores. Isso é coisa de Satanás. Vocês se lembram?
que a sua soberba o levou a querer ser igual a Deus, semelhante a Deus e até colocar o seu trono acima do de Deus? Leia Isaías 14, de 12 a 14, que tem lá essa descrição. Quem é de Deus é humilde. Quem é de Deus é simples. Quem é de Deus aprende e sabe conviver com os mais simples. E Jesus, então, deu aqui a maior prova de humildade. Sendo ele Senhor, lavou aos pés dos discípulos, lavou os pés dos discípulos. E ele faz essa recomendação. Volto a repetir o versículo 15 do capítulo 13, né? Como eu fiz, façais vós também. Então, vamos ser imitadores dele. Ele é manso, sejamos também. Ele é humilde, também sejamos como ele foi. Aliás, a mansidão é um dos ingredientes do fruto do Espírito, não é? Que está lá em Gálatas 5, 22. E aí? Como anda o teu comportamento cristão diante de Deus e também dos homens? Lembre-se, ser cristão é ser diferente. Não somos melhores e nem piores de que ninguém. Mas uma coisa somos, diferentes. Diferentes. Você pode ser muito altamente graduado lá fora, mas no reino de Deus, você precisa entender que é o menor. De mestre, você passa a ser aluno, de senhor, você passa a ser servo. Em suma, a humildade faz parte, e muito forte, de quem se diz cristão. Cristão arrogante não faz parte do contexto bíblico. Se você quer ser um cristão bibliocêntrico, cristocêntrico, caracterize-se na humildade. Lembra do que disse João Batista? Quando chegaram para ele falando sobre Jesus, ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Palavras do profeta João Batista. Jesus precisa crescer na nossa vida e a gente diminuir. Jesus precisa aparecer na nossa vida e a gente desaparecer, escondido nele. E assim estaremos escondidos em Cristo, com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Pense nisto. Vamos, então, ao segundo ponto da lição. Segundo ponto da nossa lição: humildade implica autoconhecimento. Primeiro subponto: conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. João 13, 3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar a seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João 13, 15. Segundo subponto: o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto,
a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 e 6, Pastor Mário. Qual é o primeiro subtítulo? Conhecendo a própria natureza. É o primeiro subtítulo? Isso. Prestem muita atenção. Você conhece a sua própria natureza? Para que assim você consiga controlar a humildade que precisa existir em você? É claro que você sabe. Você sabe qual é o nível da tua personalidade, sabe ou não sabe? Qual é a sua tendência? É necessário saber administrá-la, colocando os nossos sentimentos, nossas emoções ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo plante em você o seu fruto. Olhe bem quais são: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha bem esse último aqui, temperança. Também significa controle próprio. Se o Espírito Santo tiver conduzindo os teus passos, orientando a tua vida, habitando em você, ele vai te controlar. Os teus impulsos, as tuas atitudes bruscas, precipitadas. O penúltimo ingrediente, que é mansidão, é para isto. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que sabe controlar os seus impulsos naturais, administrativos. Já o controle próprio já leva a respeito os impulsos de ordem espirituais, resistindo às tentações. Seja mansidão ou seja controle próprio, tanto o lado externo quanto o interno, se faz necessário o controle do Espírito Santo em você, para que você, sendo exaltado, se humilhe. Sendo arrogante, curve-se. Olha o que disse o pastor Tiago na sua epístola, que Deus exalta o humilde. Por outro lado, ele humilha o exaltado. Precisamos aprender isto, irmãos. E somente Deus para controlar esta nossa natureza arrogante, altiva. Lendo Provérbios 6, de 16 a 18, até o 19, uma das 7 coisas, né, que Deus aborrece e abomina está o olhar altivo. Olha aí, o orgulho, a soberba. Então vamos pedir a Deus que nos controle, mantendo-nos como pessoas humildes. E ser humilde é reconhecer que só Deus tem a capacidade para nos dar. Qual é o título do segundo subponto, Peter? O exemplo deixado por Jesus. Pronto, aí está. Qual foi o exemplo que ele deixou? A humildade. Estamos dizendo aqui durante toda a lição, sendo ele mestre, sendo ele Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele provou que, estando no meio deles, é muito mais fácil conviver com eles. Vamos fazer isto. Não olhe por cima, mas de baixo para cima. Leia Filipenses 2, 3 em diante, que você vai ver que, além de evitarmos as murmurações, devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Olha o que Paulo diz. Você tem considerado o seu irmão superior a você? Esse Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 9 e 10, ele disse que o amor seja não fingido, amando os irmãos fraternalmente, preferindo-os em honra.
Isso significa o quê? Honrar o nosso irmão, lavar os seus pés, em outras palavras, considerá-lo superior a cada um de nós. Lembre-se que você não é maior do que ninguém, você é o menor. O maior aqui é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Somos iguais, irmãos. Vamos abandonar a arrogância, o orgulho. Não olhe por cima, achando que teu irmão é inferior a você, mas olhe de baixo para cima, considerando o teu irmão superior a você. E aí, esta tua humildade fará com que Deus te exalte. Olha Gideão quando ele disse assim: Senhor, o meu milheiro é o menor na casa de Manassés. E ele se considerava o menor na família do seu pai. Juízes 6,15. E foi ele que Deus escolheu e o exaltou. Moisés disse que nem sabia falar. Jeremias disse que era uma criança e Deus disse: olha, não digas que és uma criança. Aonde eu te mandar irás, e o que eu te disser isto falarás. Jeremias 1,5 em diante. Sempre os homens de Deus, mais usados por Deus, se colocaram no lugar de pessoas humildes, incapazes, solicitando de Deus a capacidade. O próprio Salomão disse: Senhor, me ensina a entrar e sair no meio deste teu tão grande povo. Ele não pediu a Deus riquezas, saúde, muita coisa, ele só pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou tanto do seu pedido que a sabedoria lhe acrescentou todas as demais coisas. Seja humilde, Deus te exaltará. Terceiro subponto. Terceiro subponto, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas 22, de 25 a 27. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2,5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. Pastor Mário. Como é interessante isto aqui, não é? Quem é o maior no reino de Deus? Era uma questão permanente entre aqueles discípulos, ainda com suas mentes naturais, né? Qual deles seria o maior? E Jesus olhava para aquilo, né? Certamente, ele achava até graça, interessante de ver os seus discípulos ainda tão meninos no conhecimento. É ou não é? Se ele, o próprio Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, tendo a sua essência divina, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua pujança, para se tornar um homem semelhante a cada um de nós. Se humilhou, chegou ao ponto de se humilhar até a morte, e a morte terrível de cruz. Tornou-se até um pouco menor do que os anjos, anjos que ele os criou. Segundo Colossenses 1,15, 16 e 17. Está vendo? E veja que durante toda a sua trajetória aqui, tudo ele fez para obedecer ao Pai. Lembra naquele momento crucial no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se possível, passes de mim este cálice. Em seguida ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele muitas e muitas vezes disse que ali ele estava, não fazendo a sua própria vontade, mas a vontade do seu Pai que lhe enviou. Sempre ele se manteve nessa condição de servo do seu Pai eterno. E o profeta Isaías profetizou sobre ele, o chamando de meu servo. Vocês estão vendo, irmãos? Se ele foi tudo isto, e cada um de nós, o que temos de ser? Sejamos humildes, irmãos. Reconheça a tua própria incapacidade.
Se Deus não estiver na tua vida, você não conseguirá dar um só passo. O oxigênio que você respira vem de onde? A saúde que você tem, quem foi que te deu? Enfim, o que é que temos que nós próprios criamos e formamos sem ajuda de ninguém? Nada, meus irmãos. Este Deus, este sim, que não precisa de nada e de ninguém, mas ele tem o prazer de compartilhar conosco o que ele forma, o que ele cria, o que ele faz. Então, a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. E a nós cabe reconhecer tudo isto e sabermos e sentirmos que somos servos e que sobre nós está um Deus, um Senhor absoluto. E que entre os irmãos não somos maiores e nem tampouco piores, mas somos iguais. Em relação ao mundo, somos diferentes de todos eles, porque somos santos, servos, fiéis ao Senhor. Pense em tudo isto. Pratique o verdadeiro e autêntico cristianismo, sendo humilde, como Jesus foi. Aprenda com ele. Mateus 11, 29. Terceiro ponto. Terceiro ponto, humildade versus ostentação. Primeiro subponto, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Lucas 9, 46 e 47, Marcos 9, 34. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Pastor Mário. Uma pergunta que aqui não quer se calar. O que aconteceu entre os discípulos? Será que continua acontecendo em nossos dias e em nosso meio? Infelizmente, a resposta é sim. Não deveria acontecer. Humildade e ostentação. Observem, irmãos, como os homens buscam os primeiros e melhores lugares. Eu aconselho, recomendo ao querido professor e também querido aluno que leia a epístola de Tiago, principalmente os primeiros capítulos, onde Tiago combatia isto, as pessoas que queriam se vestir com os melhores vestidos, queria ocupar os melhores lugares, deixando aqueles irmãozinhos mais simples lá embaixo, em cantos inferiores, quase que ocultos. Amados, quanta arrogância, não é? Quanta altivez em nosso meio, quanta vitrine, quantos querem os seus 15 minutos de fama, ostentações, os melhores cargos, os melhores postos, até mesmo dentro da igreja principalmente. Lá fora isso é comum, irmãos, mas no nosso meio não poderia ser comum. Todo mundo quer a cada dia subir, achando que sendo diácono, presbítero, evangelista, pastor, hoje já tem bispo, tem apóstolo por aí afora, como se fosse uma escada subindo, quando a escada ministerial é o inverso, irmãos. Quanto mais você assume um cargo dito superior, mais você está descendo para servir as ovelhas, ao povo. A escada ministerial não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Essa aqui é a verdade. Exige muitos compromissos, coisa muito séria. Cuidado, seja humilde. A seu tempo, Deus te exaltará. A seu tempo, Deus te porá no lugar devido, para o qual Ele te chamou.
Lembra quando ele disse, lá na igreja de Antioquia, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. E quem foi Paulo? Doutor dos gentios, apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Deus o chamou. E Paulo sempre primou pela humildade, chegando ao ponto de dizer que tudo quanto ele aprendera, ele fazia daquilo esterco, porque ele queria que Deus o abençoasse, deixasse o seu ministério fecundo e poderoso. E assim aconteceu. Humilha-te e Deus te exaltará. Coloque-se de joelhos ao pé da cruz e o Senhor, a seu tempo, te exaltará, fazendo com você o que é necessário fazer e de você um instrumento para levar almas preciosas ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe o sucesso subir à tua cabeça. Nunca deixe a fama que naturalmente virá por seres usada por Deus, encher o teu eu e fazer de você um homem, uma mulher orgulhosos, arrogantes. Cuidado! Esse sentimento é maligno, porque o de Deus é mansidão, é humildade, é simplicidade. O evangelho é simples. E quem o pratica, simples precisa ser. O evangelho é humildade. E humilde precisa ser quem o pratica. Pense nisso. Os próximos subpontos. Segundo subponto, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João 13, 13 e 14. Terceiro subponto, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, 5 a 8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Pastor Mário. Neste segundo subponto, que se intitula O Caminho Humilde de Jesus, uma história profunda e marcante reside aqui. Observem que aqui Jesus estava na sua última Páscoa. E ali ele instituiu a primeira Santa Ceia. Isso quer dizer que ele já estava no fim de sua jornada terrena. Ele havia passado 3 anos e 6 meses exercendo o seu ministério público, que foi tão fecundo, tão poderoso e que a todos alcançou. E a Bíblia diz que a sua fama percorreu por todas as regiões. Por quê? Porque os sinais que ele operava, todos tomaram conhecimento. Os seus ensinos a todos alcançou. Então Jesus era uma pessoa famosíssima. Entretanto, a humildade foi a sua principal característica, ou pelo menos uma das. Ele se manteve humilde. Isso significa que em momento algum ele se tornou arrogante, exaltado pela fama que tinha.
Tá vendo? Que lição! E para confirmar tudo isto, no final da carreira, gente, no seu último dia de vida na terra, podemos assim dizer, lá estava o mestre, lá estava o Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Quantos que hoje em dia, né, ao assumir uma posição de fama, ele não tem mais a coragem de se hospedar num lugar humilde, sai por aí afora para pregar e cantar, exige hotéis de 5 estrelas. Jamais eles viajariam num trem comum, num ônibus comum, porque o seu status exige algo melhor. Jesus fez isto. Os apóstolos fizeram isto. E vos garanto, se eles viajassem, se vivessem hoje, suas viagens continuariam as mais simples possível. Os apóstolos, a exemplo do apóstolo maior Jesus, sempre procurou viver em meio aos pobres, sentindo as suas necessidades e dificuldades. E é isso que ele está nos dizendo. Mesmo que a fama te alcance, porque vai alcançar, não permita a fama subir a tua cabeça. Mantenha-se um homem humilde, uma mulher humilde, sabendo que, se a fama chegou até você, foi porque Deus te deu condições para que você se tornasse conhecido, conhecida. E lembre-se de dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Um fato que muito me chama a atenção está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Leia dos versículos 20 até 24. Herodes fez uma pregação, uma prédica. Ele se vestiu de suas vestes reais. E foi uma oratória tão bonita que o povo começou a dizer: voz de Deus e não do homem. Voz de Deus e não do homem. Sabe o que aconteceu? Ele se exaltou, ele se tornou arrogante. A Bíblia diz que o anjo veio e lhe feriu. E ele morreu devorado pelos bichos, pelos vermes. Tá vendo? Por quê? Ele não glorificou a Deus, ele não atribuiu a Deus a glória, porque foi Deus quem lhe deu aquela inspiração para uma palavra tão bonita, uma oratória tão bonita. Isso não tem acontecido hoje em dia. Cuidado, meu irmão. Você que prega bonito, você que canta bonito, você que tem se destacado em meio à comunidade, saiba que o que você tem foi Deus que te deu. A Ele glória, a Ele honra para sempre. Cuidado. Seja humilde. Foi isso que Jesus nos ensinou. Humildade é isto. É não deixar o poder, a fama, tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Porque o que você tem não é teu, é emprestado. Foi Deus que te emprestou para você trabalhar para Ele e não para você. E agora, no terceiro subponto, então, ele nos convida a sermos estas pessoas mansas e humildes. E ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha agora, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer descansar em Deus, meu irmão? Descansar em Deus, minha irmã? Seja manso, seja humilde. Longe de você a arrogância, o orgulho, a altivez. Mas dentro de você toda a mansidão e toda a humildade advindas de Deus. Você será muito feliz assim, sabe? Porque Deus está te usando. Deus vai te usar para que você, no nome dele, alcance pessoas, levando-as ao reino do céu. Mas lembre-se que você é um simples e mero instrumento. Jesus, para nos colocar em nossos lugares, olha o que ele disse em uma certa ocasião, e você vai lembrar disso. Quando você houver feito tudo, olhe bem,
Quando você houver feito tudo, considere-se servo inútil. Deus estava nos chamando de inútil? De maneira nenhuma, irmãos. O que ele queria dizer era o seguinte: não te exalte. O que você tem fui eu que te dei. Cumpra a tua missão. Sabe por quê? O teu galardão está no céu. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, sossegue. O teu está guardado. Tua recompensa está guardada. Se você quiser ser beneficiado aqui, Jesus já disse, né? Quando você quer aparecer muito, quer que o teu nome apareça, ele disse assim, ó, na verdade, já receberam o seu galardão. Tá vendo? E eu não quero receber meu galardão aqui. Eu quero receber lá. Quem recebe aqui, por aqui fica. Esta lição, irmãos, está mexendo, nos confrontando. Vamos parar de ser arrogantes, exaltados? Somos servos inúteis, isso sim. Agora, ele é o Senhor maior e melhor. E se você servi-lo bem, a tua recompensa será maravilhosa lá no tribunal de Cristo, no céu. Pense nisto, viu? Deus te abençoe. Vamos então agora à nossa conclusão. Conclusão da nossa lição. Nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Pastor Mário. Esta lição nos ensina, irmãos, que a humildade, ela confronta a arrogância, a altivez, a ostentação. Arrogância, altivez, sempre precede a ruína, a desgraça, que é a falta da graça de Deus. Agora, a humildade precede a honra da parte de Deus. Deus honra quem é humilde, exaltando-o e colocando num lugar de destaque no futuro, na sua glória celestial. Se o maior torna-se o menor, em Deus o menor torna-se o maior quando a sua recompensa vier. Então, que esta lição nos confronte, nos ponha em nossos devidos lugares. Reconheça tua pequenez, seja humilde, para que Deus te exalte e te conceda a sabedoria que te é devida. É dentro da tua humildade que você se autoconhecerá e você aprenderá a se auto-administrar, jogando para fora de você tudo que é de ostentação e consiga abraçar tudo aquilo que é baseado na humildade e na mansidão, no fruto do Espírito. Aí você será uma criatura bem-aventurada. Deixa que o fruto do Espírito possa brotar em você coisas maravilhosas. Aí você aprenderá a amar, a se alegrar em Deus, a ter paz com Deus, a ser longânimo com o teu próximo, a ser benigno, a ser bondoso, a ser fiel, a ser manso, humilde e ter controle próprio em tuas ações. Gálatas 5:22. Deus te abençoe. Meu querido professor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Minha querida professora, meu querido aluno, minha querida aluna. Deus abençoe todos vocês, em Cristo Jesus. Amado Deus e Pai, que esta lição, Senhor, que nos confronta, venha nos pôr no lugar que precisamos estar, assentados no banco da humildade.
aprendendo de ti, com a tua mansidão e a tua humildade. E como tudo é em ti de coração, que tudo isso seja em nós também, de coração. Que nossos corações estejam cheios da mansidão e da humildade e de todo o fruto do Espírito. Cura os enfermos, solucione os problemas e abençoe a todos. Eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém.